Olá, sétimo ano. O conteúdo da semana 24 é volume de blocos retangulares. Primeiro, nós temos que saber qual o significado de volume. O que significa volume? Volume é o espaço ocupado por um sólido, por um líquido, por um gás, por uma determinada substância num recipiente. A gente vai trabalhar agora os blocos retangulares. Quais são os blocos retangulares? O paralelepípedo e o cubo. Primeiro, vamos saber o que é o paralelepípedo. O paralelepípedo a gente lembra sempre de uma caixa, né? Imagina uma caixa. E o paralelepípedo, ele é formado por retângulos. Os lados dele são retângulos. Então, as arestas deles, as arestas que são esses risquinhos aqui, ó, são medidas diferentes. Essa medida aqui é o comprimento, essa é a largura e essa é a altura. São medidas diferentes, porque é formado por retângulos. Como que eu calculo o volume do paralelepípedo? É só multiplicar essas três medidas, comprimento vezes largura e vezes altura. A altura também às vezes é chamada de profundidade. É a mesma coisa. Imagina uma piscina, né? A piscina no formato retangular, ela tem o comprimento, tem a largura e tem a profundidade, que é a altura dela. Ok? Então, é só multiplicar a medida A vezes a medida B vezes a medida C, comprimento, largura e altura. Então, a fórmula de calcular o volume do paralelepípedo é A vezes B vezes C, comprimento vezes largura vezes altura. Então, é só multiplicar as três medidas. Basta multiplicar as três medidas que está tudo resolvido aí. A gente acha o volume. Agora, como que eu acho o volume do cubo? O cubo tem só uma diferençazinha do paralelepípedo, que no caso ele é formado por quadrados. As faces deles aqui são quadrados. Então, as arestas são todas iguais. As medidas das arestas são todas iguais. Essa aqui é igual a essa, que é igual a essa. Por isso que tá tudo A aqui, ó, porque são todas iguais. Então, é aqui, aqui, aqui. Pode ser também que apareça um A em um lugar só. Mas como é um cubo, a gente já sabe que todas as arestas são iguais. Por isso que não precisa aparecer nas outras, né? Porque são todas iguais. Como que eu vou calcular também o volume do cubo? Da mesma forma que o paralelepípedo, multiplicando as três medidas. Comprimento vezes largura vezes altura. Só que nesse caso são todas iguais. Então, fica A vezes A vezes A. Como são três A's multiplicados por eles mesmos, né? Então, A vezes A vezes A, a gente pode representar por A elevado ao cubo, que diminui a nossa fórmula. Então, a fórmula de calcular o volume do cubo é V de volume, tá? V igual a A elevado ao cubo. Mas se resolver dessa maneira, é a mesma coisa. A vezes A, multiplicar as três medidas, que é tudo a mesma coisa. Então, volume de cubo e volume de paralelepípedo é só multiplicar as três medidas. Comprimentos vezes largura vezes altura, que também é chamado de profundidade. Isso aí. Vou explicar aqui com dois exemplos para vocês, um de paralelepípedo e um de cubo. Esse daqui é de paralelepípedo por quê, ó? Porque são retângulos, tá vendo? As faces são retângulos. Isso é, as arestas aqui eu tenho medidas diferentes, 10, 5, 1,5, então são diferentes, por isso que é paralelepípedo. Como que a gente calcula? Volume é igual a A vezes B vezes C, comprimento vezes largura vezes altura. Então, é só substituir essas medidas. O A é 10, o B é 5 e o C é 1,5. Se eu alterar essa ordem aqui, altera o resultado? Não, pode modificar aí, que não tem nada a ver. Pode colocar o 5 antes, 1,5 no meio, tanto faz. Multiplicando aqui, é só multiplicar as três medidas. 10 vezes 5, 10 vezes 5, 50. E 50 vezes 1,5 dá 75. Só que, gente, quando a gente trabalha volume, a gente vai colocar a unidade de medida metros cúbicos, ou centímetros cúbicos, ou decímetros cúbicos, dependendo da medida que está aqui. Como aqui é metro, a unidade de medida é metro, então vai ficar metro cúbico. Por que é metro cúbico? Porque são três medidas que a gente está multiplicando, são três dimensões, comprimento, largura e altura, por isso a gente coloca metro cúbico. Ao contrário de área, a área é metro quadrado, centímetros quadrados, mas a área a gente estuda depois. Então, toda vez que eu for colocar aqui a medida do volume, lembra de colocar aqui, ó, metro cúbico ou centímetro cúbico na frente, ok? Agora, a gente vai ter um exemplo de... Esse aqui é um cubo, como que a gente identifica que é um cubo? Que todas as arestas são iguais, é formado por quadrados. Mesma coisa, como é que é a fórmula da área do cubo? É A elevado ao cubo, ou A, que dá no mesmo. Então, aqui ficaria como? Como 4 apareceu 3 vezes, então ficaria 4 elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Se quiser colocar só isso aqui, pode, nem precisa colocar isso. Aí é só multiplicar. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4 é
64. Como é centímetros, é centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos a nossa medida aí final. Então, calcular o volume, gente, de blocos retangulares, de paralelepípedos, de cubo, é só multiplicar as 3 medidas, que são comprimento, largura e a altura, que também às vezes é chamada de profundidade. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês para sanar aí.